Então vamos lá para mais um assunto muito sério e ainda um pouco falado, porque na verdade é até um enigma para a medicina, porque a medicina ainda não consegue explicar o que é a síndrome da morte súbita em bebê. Mas aqui eu vou trazer alguns fatores, alguns relatos para a gente poder entender um pouquinho o que é essa síndrome da morte súbita. A síndrome da morte súbita ocorre normalmente durante o período em que o bebê está dormindo. Aparentemente, você coloca o bebê para dormir. Normalmente, quando você vai ver, ele não acorda mais. Mas aqui eu vou pontuar alguns fatores de risco que pode acontecer essa síndrome da morte súbita em bebês. E quando acontece essa síndrome? Acontece até 1 ano de idade, mas precisamente pesquisa recente vem falando de 2 a 4 meses de idade. Então o dado ficou assim: de 2 meses de idade até 6 meses de idade, 90% desses bebês pode acontecer o risco da síndrome da morte súbita. Os outros 10% acontece além desses 6 meses de idade. E quais são os fatores de risco dessa síndrome da morte súbita em bebês? Eu vou pontuar alguns aqui com vocês. 90% dos bebês que foi encontrado morto, ele estava de barriguinha para baixo, dormindo de bruços. Não sei se vocês se lembram que antes era muito falado que todo bebê deveria dormir de bruços, mas uma pesquisa recente está mandando a gente colocar o bebê para dormir de barriguinha para cima. Um outro fator que tem sido muito falado pelos pediatras é a imaturidade do tronco cerebral do bebê, que é responsável pela respiração. Ele tem sido uma das causas bem faladas sobre a síndrome. A fralda muito apertada na barriguinha do bebê é um dos fatores de risco para a síndrome da morte súbita. Temperaturas extremas, a gente agasalha muito o bebê, ou senão o bebê está passando muito frio, é um dos fatores. Berços, que a gente coloca muito brinquedo, muita coberta, muita coisa dentro do berço, que nós temos a mania de encher o berço de coisinhas, né? Também é um dos fatores. Um outro fator muito sério, gente, são os bebês de baixo peso. São aqueles bebês prematuros que nós já devemos ter um cuidado especial com esse bebê. Isso é um outro fator. Histórico familiar, se já ocorreu na sua família, a síndrome da morte súbita em bebês. Então, gente, aqui agora eu vou dar algumas dicas como a gente pode fazer para que não aconteça essa síndrome da morte súbita com os nossos bebês, né? E tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir essa síndrome da morte súbita em bebês? Tem. Como eu falei com vocês, que a síndrome da morte súbita acontece até 1 ano de idade, mas até os 6 meses são maiores esses índices, o que é bom? Até os 6 meses, você, mãe, ou você, babá, quem vai cuidar do bebê, ficar dentro do quarto com esse bebê. Mas o bebê lá no berço, de barriguinha para cima, e você dormindo próximo a ele, porque qualquer movimentação diferente, qualquer suspiro, qualquer coisa que você notar que esteja diferente com esse bebê, você vai estar ali do lado para poder socorrer. Mas agora eu quero dar mais algumas dicas diretamente para você. Se você fuma, vê se você consegue ficar durante a sua gestação sem fumar. E quando você ganhar esse bebê também, que você não venha fumar próximo ao seu filho. E também não ter contato com fumantes no ambiente que está esse bebê. Mamães,
medicamentos, né? Que a gente tem mania ai, tô com uma dor de cabeça, tomar remédio. Não, mamãe. Você sempre, quando estiver qualquer coisa, converse com seu ginecologista e só toma remédio prescrito, mandado pelo seu médico. Evita o álcool, evita a bebida. Tudo isso ajuda para que seu bebê nasça saudável e você não corra o risco da síndrome da morte súbita. Fazer o pré-natal certo, fazer todos os exames, fazer tudo o que seu médico mandar também ajuda a evitar a síndrome da morte súbita em bebê. Espero que o que eu tenha falado tenha ajudado vocês, mamãe.